Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Lindo dia para você! Hoje é especial essa pílula do nosso amado Evangelho, dia de retiro mundial de meditação. Muita gente ligada junto com a gente, graças a Deus. Provavelmente até alguns de vocês, na hora que escutar essa pílula, vão estar, né, no meio do retiro, trabalhando com o pessoal ao vivo. Mas se por algum motivo você não pôde se inscrever, não tem problema, né? Eu sei que vai chegar a sua hora, né, de estar junto com gente nessa experiência. Mas, independente de qualquer coisa, estamos aqui com amor de sempre, com a nossa amada pílula, para a gente falar sobre temas abençoados. E hoje, em dia de retiro mundial, que eu estou muito feliz, grato a Deus por tudo, como sempre, eu queria te contar uma história, uma linda e tocante história sobre a fé. Olha que interessante. Havia, gente, um determinado senhor farmacêutico que era um homem que dizia que era ateu. Ele dizia que não acreditava em Deus de jeito nenhum. Um belo dia, uma criancinha chegou perto dele falando assim: Senhor, eu preciso muito que o senhor faça esse remédio aqui para minha mãe. Ela é muito pobre, a gente mora num bairro muito pobre. E eu consegui esse dinheiro aqui para o senhor fazer esse remédio. E mostrou uma receita, depois de pedir esmolas na minha rua. Aquele farmacêutico ficou muito tocado, né? E acabou manipulando o remédio. Enquanto ele manipulava o remédio, né, era uma farmácia de manipulação, ele percebeu que um equívoco na dosagem do remédio, por incrível que pareça, poderia matar a mãe exatamente pelo nível de alergia que provavelmente ela tinha, né, devido à receita que ele tinha recebido. E aí, ele estava fazendo dois remédios, né, para uma outra pessoa, e a diferença era mínima. Era, digamos, o mesmo medicamento, sendo que um tinha essa substância tóxica para essa mãezinha e o outro não. Bem, resumo da história. A menina chegou mais ou menos às 5 horas da tarde, como tinha sido combinado, e aí, então ele estava com muita pressa, né, muito afobado para resolver suas coisas, e entregou rapidamente para a menina o remédio. E ele, muito obrigado, Senhor, que Deus te abençoe, muito obrigado. Esse remédio vai salvar a vida da minha mãe. Eu só tenho ela para cuidar de mim, muito obrigado. E ele ficou emocionado. Porque, embora ele dissesse que era ateu, ele jamais foi uma pessoa fria, né? Pelo contrário, era um homem bom. Ele apenas não tinha ainda tido, talvez, uma relação profunda com Deus, né? Para poder acreditar no Pai. Seja como for, ele ainda ficou ironizando. Ah, pobre menininha, e ainda acredita em Deus. Que bom que essa crença conforta ela. Ele pensou nisso rapidamente e foi embora. Gente, na hora que ele chega atrás lá do balcão, do birozinho que ele estava manipulando os medicamentos, ele toma um susto. Na pressa, esse homem tinha dado para a menina o medicamento errado. Exatamente o medicamento com a substância tóxica para a mãe. A mãe com certeza ia ter um problema, um choque anafilático, alguma coisa muito grave e talvez desencarnasse. Esse homem ficou louco, ficou desesperado e procurou a menina de um lado para o outro e não achava aquela menina. Um desespero, gente, enorme. Esse homem procurou algum telefone, essa menina era pobrezinha, não tinha dado o telefone. E ele começou a se sentir culpado, como é que ele, né, tinha se distraído daquele jeito. Aí ele lembrou da menina chegando logo de manhãzinha, né, tendo pedido esmola para pagar aquele remédio, vindo de longe. Ele foi se sentindo mal, 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 mal. Um desespero bateu no peito dele, ele sem saber o que fazer. Ele ia ser responsável pela morte daquela mãe, ia deixar aquela menina órfã. Pela primeira vez na vida, o desespero foi tão grande que esse homem bateu o joelho no chão, começou a chorar e começou a rezar. Exatamente isso. Ele começou a rezar e começou a dizer exatamente assim: Meu Deus, se o Senhor realmente existir, essa é a hora do Senhor se manifestar. Por favor, se mostre, por favor, proteja, permita que essa menina volte. Eu tenho que dar um jeito, eu não posso me tornar um criminoso. E pela primeira vez na vida, sem se dar conta, ele estava orando. Gente, foi ele terminar a oração dele. Por incrível que pareça, acredite você ou não, essa menininha entra na farmácia dele chorando, desesperada, pedindo perdão, perdão, perdão. E o homem enxuga as lágrimas dele e começa a vê-la sem entender nada, como que ela tinha surgido do nada ali na frente dele. O que aconteceu? E ela, eu tava andando e um homem bateu em mim agora há pouco, mais cedo lá na rua, e aí caiu o medicamento no chão, pisou em cima. Ai, desculpa, eu não tenho dinheiro para poder comprar outro. Gente, esse homem na hora, acalmou ela. Na hora ele agradeceu a Deus pela primeira vez, pedindo perdão por ter sido tão ingrato, ou
até então tão infiel à sua consciência e à sua presença. Deu não só o remedinho à menina, como fez questão de levá-la até a mãe, conhecendo o lugar onde eles moravam, e acabou depois comprando uma comida, confortando aquela família além do remédio, se tornando amiga da família, que acabou lhe trazendo muita paz ao coração. Depois disso, nunca mais ele deixou de orar e de falar de como a fé em Deus é grande e transformadora. Então, meus amigos, hoje eu desejo que você não precise perder remédios, não precise colocar o joelho no chão para rezar. Desejo que você não precise passar por nenhum tipo de experiência semelhante a essa, para você ter a certeza exata da grandeza de Deus se manifestando no seu cotidiano e na tua existência. Então, confie na bondade do Pai Celeste sempre, mas faça a sua parte. Porque, gente, é só o que nos falta, é fazer a nossa parte, porque a lei divina faz a dela. Lembre-se, nada que não te pertença não chegará a você. Em tudo aquilo que te pertença à humanidade, né, o mundo, o universo, vai dar um jeito, a lei divina, de fazer bater na tua porta e cair em cima do seu colo. Confie no fluxo divino que está no universo. Da minha parte, um beijo grande ao seu coração. Convido todos vocês inscritos no Retiro a mergulharem conosco nessa experiência transformadora, não é? Gratidão eterna a você que compartilha as pílulas do nosso amado Evangelho e vamos juntos, né, meus irmãos queridos, despertar essa consciência, né, de fé na humanidade tão aflita, tão dolorida, para que estejamos em paz. Lembrando, hoje não teve Evangelho no Lar online por causa do Retiro, mas amanhã, domingo, 10h30, tudo mantido, mesmo horário e com maior honra, maior carinho, estarei te esperando e a sua família para a gente fazer nosso evangelho juntos, tá bom? Tanto no nosso canal do YouTube quanto do Instagram. Um beijo enorme aí no seu coração. Muita luz e paz. E você já sabe. Sabe ou não sabe? Ou se sabe. Até breve. Até muito, meus queridos amigos e irmãos de alma. Até muito breve.